Gravar. Tá bom, perfeito. Então, nós falamos sobre o primeiro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Então, eu vou fazer uma breve recapitulagem, uma recapitulação só para a gente lembrar sobre os pontos que foram falados. Então, primeiro, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a sua capacidade, a capacidade que você desenvolve, que nós desenvolvemos, de conseguir observar as nossas emoções. E a partir disso, ter a capacidade de controlar e mudá-las. Então, a inteligência emocional é uma capacidade que a gente desenvolve de conseguir mudar qualquer estado emocional que nós estejamos. Por exemplo, tá feliz? Ampliar essa felicidade e também conseguir sustentar a felicidade. Tá triste? Conseguir sair da tristeza e entrar em outro estado emocional. E olha que interessante, às vezes a gente fala sobre inteligência emocional e pensa que a inteligência emocional é só a gente olhar para o que é ruim dentro de nós, porque a gente carrega tanta coisa que não tá boa, que precisa ser melhorado, e que a intenção é sempre, o foco da nossa mente é sempre melhorar o que não tá bom, melhorar o que não tá bom. Mas a inteligência emocional também é uma capacidade desenvolvida, a gente aprende a ser inteligente emocionalmente. A capacidade de desenvolver o sustentar ou nutrir ou manter na nossa vida o que é bom. Porque, em geral, todo mundo está acostumado a viver numa zona de desconforto, com problemas, com conflitos, com reclamação, com briga, com estados emocionais ruins, com raiva, com medo, com ansiedade, com preocupação, com depressão. Então, a inteligência emocional, ela é uma ferramenta poderosíssima para nós aprendermos, sustentar coisas boas na nossa mente, certo? Então, na semana passada, a gente falou sobre o pilar do autoconhecimento, são 5 pilares: autoconhecimento, autodomínio, empatia, relações interpessoais e automotivação, é a motivação. Então, quando nós desenvolvemos essa capacidade de conseguir nos conhecer, quem é você? Esse é o primeiro ponto, entender. Mas para saber quem é você, você precisa entender quais são suas qualidades, seus pontos fortes, e quais são seus, entre aspas, defeitos, pontos negativos, aquilo que precisa ser melhorado. O autoconhecimento, ele vem da capacidade de se observar. Então, muitas vezes nós estamos vivendo no automático. O que é viver no automático? Viver guiado pela emoção. Tudo é reatividade, tudo é gritar, tudo é agir sem pensar. São decisões tomadas no ímpeto. São muitos comportamentos que a gente tem no dia a dia que nós aprendemos desde a infância por modelagem. O que é a modelagem? A gente olhou alguém, nós olhamos para alguém e vimos essas pessoas fazendo. Então, pai, mãe, irmão, e a gente reproduz na vida adulta esses comportamentos. Então, a nossa identidade, ela vai sendo moldada por aquilo que nós vimos as pessoas fazerem, que é o nosso comportamento. Ah, mas a tua identidade, eu acho, Juliana, que a minha identidade é ser uma pessoa muito ansiosa. Não, isso não faz parte da tua identidade, isso é só um sintoma, um sentimento, uma emoção que você acaba nutrindo todos os dias. Ah, mas fulano é depressivo, porque ela fica sempre depressiva, ela é depressiva. Não, isso não diz sobre a identidade. A identidade de cada pessoa é o que ela carrega na sua essência, a forma. Geralmente a identidade, ela está conectada com o como você gosta de ser tratada, o como você quer tratar as pessoas, o que você tem vontade de fazer, o seu tom de voz, a forma como você age, a forma como você tem vontade de viver. A identidade, ela é algo bem profundo. Então, aí nós falamos na semana passada sobre esse ponto do autoconhecimento. Saber o que você não gosta, saber o que não gosta, saber falar não, saber falar sim. A gente falou sobre várias coisas. Nós falamos também sobre mente, corpo e espírito. Hoje a gente vai falar sobre o segundo pilar da inteligência emocional, que é o autodomínio, ou seja, a capacidade de se dominar, a capacidade de se governar, a capacidade de gerenciar as próprias emoções.
desafiador. A capacidade de entender, porque para a gente se gerenciar, a gente precisa entender que, muitas vezes, o que os outros fazem para nós diz muito mais sobre eles do que nós mesmos. Isso é uma interrogação muito grande. O que os outros fazem para nós diz muito mais sobre eles do que sobre nós. Então, se uma pessoa chega e te xinga, fala um monte de coisa, não vou falar xingamento, vou falar crítica. Uma pessoa que te critica, fala, você está se achando, agora você quer ir se desenvolver no digital, tá virando blogueirinha, vai ser blogueira, vai ser não sei o quê. Não sei se isso faz parte da realidade de vocês, mas é muito comum ouvir quando a gente começa a crescer um pouquinho, começa a gravar algum story, postar alguma coisa. Então, isso é bem normal as pessoas criticarem dessa forma. Mas o que revela dentro delas? O que o outro está dizendo quando ele fala palavras? Significa, muitas vezes, que tem vontade de fazer também, mas não tem a coragem de assumir que você está sendo inspiração. Então, quando a gente amplia o nosso olhar para olhar o outro, e eu chamo isso de projeção. O que é projeção? Imagina imagina lá dentro de um cinema um projetor de imagem. Quando você liga o projetor, ele vai direcionar uma imagem na parede, não vai? O projetor, um aparelho aqui, direciona a imagem lá na tela no cinema. Não sei se vocês já viram, antigamente tinha essa questão dos projetores. Lembra disso? Ou aquele retroprojetor, que ele fica como se fosse uma televisãozinha e ele direciona uma imagem para a parede. E aí aquela imagem é projetada na parede. Ok. Tudo que nós vemos no mundo é uma projeção do que tem dentro da nossa mente. Então, é como se fosse assim, imagina que isso aqui é uma tela que eu vou projetar uma imagem. Então, eu vou olhar nesse caderno e imaginar a minha mão. Então, a mão está projetada a partir do que eu estou vendo, mas eu poderia imaginar e projetar aqui um morango, uma laranja, uma fruta, um prato de comida, uma casa, qualquer coisa. Da mesma forma, é assim, vocês já vão entender porque que é o autodomínio. Quando eu vejo no outro tristeza, significa que tem tristeza em mim. Quando eu vejo no outro raiva, significa que eu tô com raiva. Significa que quando eu vejo no outro inveja, dentro uma parte de mim tem inveja. Agora vamos níveis mais profundos. Quando eu me sinto irritada com o comportamento de alguém, significa que aquele comportamento pode fazer parte de mim. Para vocês entenderem, porque para a gente ter autodomínio, a gente precisa, anota aí, observar. E para aprender a observar, primeiro a gente começa observando o outro para se observar, porque a gente usa a projeção ou o efeito espelho. O que eu vejo no outro sempre é um reflexo meu. E aí eu vou contar uma história para vocês, que eu adoro contar, que é de quando eu era casada, e já desde que eu me desenvolvo, eu sempre aprendi a usar essa questão do reflexo, e sempre fazer pergunta. Se isso está me incomodando, o que é meu? Eu quero ver. Então, eu sempre faço essa pergunta. Se está me incomodando, eu quero ver o que é meu que tem na outra pessoa. E aí tem essa história que sempre que eu ia cozinhar, fazer comida, e meu ex-marido estava junto comigo, ele deixava as gavetas abertas, ou as portas mal fechadas, a gaveta mal fechada. E aquilo me irritava demais, que eu chegava até a não querer fazer comida junto com ele, porque as gavetas e as portas sempre, principalmente gaveta, ficavam mal fechadas. E eu colocava a culpa nele, que deixava as gavetas abertas. E aí um dia eu me atentei e falei, então eu vou perguntar, eu vou questionar, né? O que tem nesse comportamento dele que é meu, que me irrita tanto? Quero ter clareza. E eu fui pedindo clareza. E aí um belo dia, eu falo belo porque eu descobri, né? Um belo dia eu estava cozinhando sozinha, não tinha ninguém comigo em casa, absolutamente ninguém. E quando eu olhei assim para o armário, as gavetas do armário estavam meio fechadas. Elas não estavam fechadas completamente. E ali me deu o clique. Eu falei, olha só, esse comportamento que eu julgava ser dele, que eu ficava irritada, ficava brava, era meu.
Então, eu fazia. Ele fazia também? Fazia, mas eu fazia. Então, eu me irritava com o comportamento dele, aquilo que era meu. Então, esse é o efeito, é o reflexo, é o efeito espelho, é a projeção. Eu só vou conseguir enxergar no outro aquilo que tem em mim. E o que isso tem relação com o autodomínio? A observação. Porque se tem alguma situação que te deixa irritada, que tem terceiros ao teu redor e tem pessoas junto com você, você tem que pedir, perguntar, eu quero saber o que tem ali que é meu. E se fazer a pergunta, porque quando você faz a pergunta, a tua mente te mostra a resposta. Então, essa questão do autodomínio, ela está linkada diretamente com a inteligência emocional, porque é a tua capacidade de conseguir se observar, observar as suas emoções e ter coragem de mudá-las. Ou seja, a partir de um comportamento que eu tinha de deixar a gaveta aberta, aquilo despertava em mim uma irritação absurda, de não querer fazer comida junto com o meu ex-marido. Enfim, como que eu ressignifiquei isso? Como que eu coloquei um significado novo para eu ter domínio sobre aquela irritação e não me importar com aquilo? Primeiro, eu precisei aceitar que aquele comportamento era meu. Eu assumi responsabilidade pelo meu ato, pelo meu comportamento. Então, eu parei de culpar o outro e escolhi olhar para mim. Ah, beleza, eu deixo a gaveta aberta? Ok, agora eu tenho dois caminhos. A partir do momento que eu consigo observar o meu comportamento, eu tenho um caminho de me disciplinar e parar de deixar a gaveta aberta, ou continuo deixando a gaveta aberta, não me treino nisso para melhorar isso, e simplesmente continuo sem irritação. Aí é uma escolha. Eu escolhi fazer o quê? Aprender a fechar as gavetas. Então, toda vez que eu vou fechar uma gaveta, eu lembro dessa história. Aí eu fecho intencionalmente a gaveta até o final. E coloco uma coisa muito interessante, que é apreciar aquele momento, ou agradecer, tá? Gratidão, porque agora eu sei fechar a gaveta. Óbvio que não é todas as vezes, mas no início eu precisei fazer aquilo para tirar aquele sentimento de irritação. Ou seja, vocês percebem que no lugar de um comportamento, que era deixar a gaveta aberta, me irritar, eu coloquei outro comportamento no lugar. Então, eu fechava a gaveta e agradecia. Por quê? Porque durante muitos anos na minha vida eu fiz irritação por causa daquele movimento. Então, eu precisei fazer uma nova construção de algo novo na minha mente, que era trocar a irritação por beleza, paz, tá tudo certo. Agora eu fecho a gaveta. Mas e se eu tivesse escolhido não fechar a gaveta e deixar aleatório, bagunçado? Teria a opção de eu carregar a irritação o resto da minha vida. Mas também teria a opção só de continuar fazendo comida e sendo grata por aquele momento ali, sem construir um sentimento de irritação. O que é esse autodomínio? O que é esse autogerenciamento? Conseguir observar e trocar. Vocês conseguem perceber que eu troquei a irritação de um momento ali por algo de somente agradecer? Colocar agradecimento ali no lugar daquele sentimento. Por quê? Não tem como, não dá para a gente reclamar, ficar irritado e agradecer ao mesmo tempo. Dá até para estar irritado e agradecer para mudar o estado emocional, mas não tem como sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Dá para sentir ódio e rir e ser grato ao mesmo tempo? Não, não dá. Só se for para rir de ódio, mas não dá para ter os dois sentimentos ao mesmo tempo. Então, para ter gerenciamento das emoções, conseguir ter domínio próprio, você sempre precisa fazer uma escolha. Eu vou trocar a raiva pelo quê? Eu vou trocar o ódio pelo quê? Eu vou trocar a tristeza por quê? Eu vou trocar o medo por qual sentimento? Por que eu estou trazendo esses sentimentos específicos? Os principais sentimentos são 5. Tristeza, raiva, amor, medo e alegria. Então, a tristeza, a raiva e o medo são os que mais afundam a gente emocionalmente, que da tristeza vem outros sentimentos. O medo, então, nem se fala, que vem insegurança, vem várias coisas, vem insuficiência, vem insatisfação, vem muitos sentimentos no meio de tudo isso. E por que sempre os sentimentos ruins? Porque é natural do ser humano estar conectado sempre nos piores sentimentos.
Tanto que quando vem um dia feliz que dá tudo certo, qual que é a tendência da mente em criar pensamento? Ah, tá dando tudo tão certo que parece que vai dar alguma coisa errada. Por quê? Porque a mente está condicionada a sempre pensar coisas mais ruins. Então, o gerenciamento, o autodomínio, ele faz parte desse contexto, desse lugar de você conseguir sustentar melhores sentimentos. Troca o que é ruim pelo que é bom. Mas vamos direto no como. A forma mais rápida e mais fácil de todos esses anos que eu estou estudando e desenvolvi a minha metodologia é agradecer. Eu até escrevi um livro sobre isso, que é o Comando Mental Mais Poderoso. Gratidão. Tanto que na Bíblia tá lá, né? A tudo dai graças. A tudo o quê? A tudo que é bom e a tudo que é ruim. Por quê? Porque quando você agradece no momento desafiador, no momento ruim, no momento difícil, a sua mente entende que é para tirar o foco daquilo e colocar um estado de graça, um estado de agradecimento. Então, o que é a palavra agradecer? A graça que desce sobre você, a graça que vem do alto. Então, quando você usa um agradecimento, a graça, a gratidão para mudar um estado emocional, você começa a exercer domínio sobre todos os sentimentos que você tem dentro de você. Existem várias ferramentas para agradecer, para poder ter essa conexão, lembrar de agradecer é uma construção. É uma construção, não é algo que você vai aprender do dia para a noite, mudar o comportamento. Até para agradecer, a gente tem que treinar o músculo da mente. Igual ir fazer um treino, fazer uma caminhada, igual quando a gente aprende a cozinhar, aprende a fazer um bolo, igual tudo. Todo novo hábito, ele precisa ser treinado. Todo novo hábito é treino, por isso que diz hábito, de todo dia você praticar um pouquinho daquilo. E aí, olha que interessante. Quem tem pressa, se vocês querem logo sair desses estados emocionais e conseguir ter mais controle, ser menos reativa, por quê? Quando você está nervosa, com raiva, a facilidade da gente dar um grito é mais fácil, a facilidade da gente responder com rispidez, com braveza para os nossos filhos é bem mais fácil, porque a gente está com um limite de paciência bem encurtado, certo? Então, nós ficamos mais explosivas mesmo. Nós ficamos mais explosivas quando a gente está mais nervosa, com muita coisa para fazer. Hoje mesmo, à tarde, eram umas 4 horas, eu estava com organizando bastante documentos, assim, muito concentrada, e meu filho chegou da escola e ele começou, ô mãe, e eu tava atenção, ô mãe, aí eu começava a fazer ele, ô mãe, falava, aí eu respirei, eu falei, eu senti que estava me dando irritação, aí eu, gratidão por isso que eu tô sentindo, aí eu respirei de novo, eu falei assim, filho, você chegou mais cedo hoje, a mamãe precisa fazer esse relatório aqui desses documentos, isso aqui é muito importante para a mamãe, eu preciso que você não converse comigo por alguns instantes, aí depois a gente conversa, pode ser? Uns 10 minutos para a mamãe terminar isso aqui? Aí ele, ai, tá bom, mãe, beleza. Ou seja, se eu não tivesse esse domínio sobre a emoção, o que eu ia fazer? Eu ia dar uma bronca nele e ia gritar, porque eu já fui assim lá atrás. Ela fica quieto, me deixa fazer isso aqui, não me enche o saco. Porque eu já fui assim anos atrás. Então, quando eu desenvolvi essa questão do domínio sobre as emoções, o que eu fiz ali? Eu respirei, agradeci por aquela irritação que estava aparecendo e consegui agir de forma consciente e muito calma com ele. Por quê? Porque eu treinei isso muito tempo e mesmo vindo treinando muito tempo, a minha mente sempre convida a fazer o mesmo de sempre, o mesmo de antigamente. Então, vai ser um exercício eterno. Respirar e agradecer. Por que respirar? Porque quando você respira, é um tempo de 3 segundos para sua mente sair do automático, sair daquela reatividade, querer gritar, brigar, e entrar na calmaria, pensar. O que eu vou responder agora? O que eu vou fazer nesse momento? Então, por que a vontade era gritar? Porque minha mãe era assim, eu via minha mãe fazendo isso comigo. Ela faz até hoje. Ela faz até hoje. Então, eu precisei disciplinar minha mente para um novo comportamento.
O sentimento vai aparecer? Vai. Se algum dia alguém falar para você que você nunca mais vai sentir raiva, é mentira. Se algum dia alguém falar para você que você nunca vai sentir tristeza, depressão, ansiedade, é mentira. Porque a sua mente continua produzindo todos os sentimentos. A questão da inteligência emocional e do grande aprendizado é você conseguir identificar o que você está sentindo e mudar isso. E aí, como que a gente muda? No comportamento. Agradecendo e respirando. Então, vamos inverter essa lógica e falar. Primeiro, respira. Respira aí, respira mesmo. Respira profundo, vai. Vocês estão respirando? Pode respirar, respira mesmo. Ó, para vocês entenderem como que a nossa mente funciona. Por que eu falo para vocês respirarem? Para quando você tiver numa situação lá que você precisa respirar, você lembrar de respirar. E vocês vão lembrar de mim e vão respirar depois. Não, eu preciso respirar para me acalmar. E você vai respirar e pensar na resposta que você vai dar. Por quê? Olha como que eu teria criado um problema muito maior se eu tivesse sido reativa. Eu ia brigar com meu filho, ia gritar com ele. E aí depois eu ia sentir culpa. E além de ter que lidar com o estado emocional dele, eu ia ter que lidar com a culpa que eu ia estar carregando por ter sido reativa. Então, é muito melhor a gente respirar antes e ter um pouquinho de trabalho para desenvolver essa habilidade do que ficar depois tendo que consertar problema que eu poderia ter evitado. Principalmente dentro de mim, porque a culpa pesa mais do que o que ele ia sentir. Então, e isso não é só sobre os filhos. Às vezes é com o marido, é no trabalho, é nas situações na rua, é nas situações, em todas as situações. A gente usa isso para tudo na vida, para absolutamente tudo. Outro exemplo, vou trazer para vocês hoje, né? Eu estava no trânsito, eu precisei pegar uma via expressa para buscar meu filho na hora do almoço, e aí eu tô lá, assim, dirigindo no limite da velocidade da via, né, que era 80 por hora. Só que eu tava do lado esquerdo, e eu, por um instante, assim, eu nem me toquei, não tinha carro, não tinha nada. De repente, veio um carro assim, e ultrapassou a minha frente, e freou tanto que eu quase bati. Aí o cara pôs a mão por fora do carro, assim, e ficou assim, tipo, para eu ir pro outro lado. Aí eu fiquei olhando assim, eu respirei, eu falei, nossa, que moço estressado. Em outro tempo, o que eu ia fazer? Eu ia buzinar, eu ia xingar, eu ia ficar muito brava dentro do carro. Aí eu falei, Senhor, gratidão, porque hoje eu consigo ter esse estado de calmaria. Porque eu ia ficar com uma raiva por uma pessoa que eu nem conhecia, que me fez algo que eu ia escolher sentir. Ia carregar aquele sentimento de raiva o dia inteiro. Vocês estão entendendo por que a gente tem que ter domínio das emoções? Porque você faz um estado raivoso, acessa uma raiva e carrega isso o dia inteiro. E isso interfere diretamente na nossa produtividade. Depois dá cansaço, dá ruim, a gente acaba brigando, não consegue render, não consegue pensar, as coisas dão só errado. Você tinha que limpar a casa, em vez de limpar a casa, não consegue. Parece que as coisas vão só se avolumando e tomando uma proporção muito grande. Porque são emoções que não são boas. Então, o autodomínio, ele serve para todas as situações. Absolutamente todas. Só que tem uma coisa muito interessante nessa história de se tornar uma pessoa inteligente emocionalmente. Quanto mais você fala que vai dominar as suas emoções, mais elas aparecem. Por quê? Enquanto você está no automático, você está assim, vivendo a vida, você não está se observando, você não quer se conhecer, você não quer ter domínio das emoções, você vai vivendo sem observar as coisas. Mas a partir do momento que você fala, agora eu vou ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente, a sua mente já coloca o foco em te mostrar aquilo que precisa ser transformado. E aí é um monte de coisa. E por que usar o espelho? Por que é mais rápido a gente usar o espelho e observar nos outros? Porque o que você observa nos outros é seu. É muito mais fácil a gente observar no outro e trazer de volta do que observar em si primeiro. Então, é uma dinâmica mesmo, é uma ferramenta, é um exercício. Observa as outras pessoas e traz para você. Você já ouviu falar assim, fulano é igualzinha, você é igualzinha a sua mãe, sua filha é igualzinha a você,
Sua filha, já ouviram falar isso, assim, que as pessoas são um espelho? São muito parecidas no comportamento? Porque a convivência faz ser parecido mesmo. Então, se você observar quem está ao teu redor, você vai conseguir trazer esse comportamento para você. Mas lembra, precisa sempre questionar, perguntar. Tá, o que tem ali que é meu? Por, por que isso está irritando? Quero ter clareza. Aí, a partir do momento que você tem a clareza, que você consegue observar, primeiro ponto, respira, agradece, e aí muda. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Não, Ju, no momento não. Não? Tá tranquilo? Kelly, quer falar alguma coisa? Eu ia falar assim, quando, por exemplo, eu observo bastante das minhas filhas, né? Então, quando elas estão muito agitadas, temperamental ou emotiva, isso vem também do meu sentimento que está refletindo nelas, é isso? Exatamente. Qual a idade que elas têm, Kelly? A mais velha tem 9, depois eu tenho uma de 5 e uma de 3. Sim. Por quê? Porque elas aprendem por modelagem. Então, elas vão refletir o que elas estão vendo em você. O dia que você está mais agitada, elas vão ficar mais agitadas. O dia que você está mais calma, elas vão ficar mais calmas. E a forma como você trata elas é exatamente a forma que elas vão tratar umas às outras e principalmente você. Então, às vezes, por nós não percebermos durante muito tempo, eu não consegui observar o meu comportamento. Aí, então, quando eu comecei a me observar, mas como que eu comecei a me observar? Observando meus dois filhos, porque eles eram um reflexo perfeito de mim, igualzinho. E aí eu falei, bom, então se eu não tô gostando disso neles, o que eu tenho que fazer? Mudar eu. E aí eu fui ficando mais calma, eu fui ficando mais tranquila, eu fui falando com mais paciência. Eu era muito mandona, muito controladora, então eu fui assim acalmando tudo isso e tendo paciência, porque a gente muda mais rápido, mas eles estão programados num comportamento que eles viram a vida inteira. Aí, pelo menos, você tem que sustentar e manter a tua mudança de comportamento por uns 6 meses, para que elas possam mudar também. Porque lembra que as trilhas neurais na nossa mente, elas são criadas em 6 meses? 21 dias é o novo hábito, 6 meses vira uma habilidade, um ano transforma. A Annelise escreveu aqui, eu vou começar a observar meu comportamento para resolver a impaciência com os meus filhos. Agora, já que a Annelise falou isso aqui, vamos um nível mais profundo. Agora, onde você aprendeu esse comportamento? A Annelise, eu, a Kelly, a Lilian, a Maria Eduarda, a Daisy, a Renata, nós aprendemos da nossa mãe. Então, a gente repete nos nossos filhos o que nós vimos na nossa mãe. E olha que interessante. Aí, falando dessa questão do autodomínio, do autogerenciamento, para a gente conseguir dominar esse ímpeto, nós vamos precisar olhar para nossa mãe e entender que ela foi o melhor que ela pôde, escolher ser diferente. Porque de forma inconsciente, o que a gente quer fazer? A gente quer honrar e ser muito igual, mesmo falando, eu não quero ser igual a minha mãe. A gente é igual, fica. Então tem que fazer um esforço muito grande para falar assim, não, minha mãe é desse jeito, mas eu escolho ser assim. E aí são caminhos diferentes. Você conseguir observar que você é igual à sua mãe. Não, minha mãe é assim, mas eu escolho ser assim. Um exemplo. Minha mãe, eu cresci na fazenda, lá no interior de Paraná. Fazenda sítio, zona rural. E, meu Deus do céu, minha mãe tinha paixão em guardar copo de tomate. Sabe massa de tomate que vinha no copo de vidro, antigamente? Acho que tem ainda, né? Acho que ainda tem esse. Às vezes eu vejo no mercado uns coloridinhos. Se quebrasse um copo daquele, era o terror da vida. Nossa, porque minha mãe fazia a maior briga por causa do copo. Quando eu cresci, tive minha casa, quando quebra um copo, eu falo, tá tudo bem. A gente só cata aqui, quando
der, compra outro copo, tá tudo certo. Ou seja, eu escolhi mudar o comportamento e não reproduzir isso com os meus filhos. Mas eu escolhi conscientemente, porque nas primeiras vezes eu brigava porque eles tinham quebrado. Mas era algo automático, algo no inconsciente, assim, só repetido. Aí eu comecei a me questionar, opa, mas por que eu tô brigando por um copo? Aí a minha memória foi lá na infância e lembrei, minha mãe brigava. Eu não preciso mais brigar. Eu posso cortar esse ciclo. Então, a gente também precisa observar, se você quer se ver, observa sua mãe. Aí você muda, aí escolhe mudar. Como que a gente, nas primeiras vezes, meninas, eu já libero para você falar, tá, Lilian? Pode, mesmo que eu corra um pouquinho para frente, você pode fazer a pergunta de antes de novo, não tem problema. Como que a gente faz? Para você inserir um novo hábito, você tem que lembrar do que você quer dele, colocar ele no lugar. Então, o caminho é sempre respirar. Se você fez, porque eu sempre trago uma analogia assim, ó. Aqui está o comportamento que você quer mudar. Aqui está o novo comportamento. Olha só que interessante. Aí você faz o que você não queria. Aí o novo comportamento está aqui, ó. Aí passa um dia inteiro, depois que você vai lembrar que você tinha que ter feito desse jeito. Passou, mas você lembrou. Aí você, beleza, então eu vou lembrar. Que legal. Respira, agradece e reproduz na sua mente o novo comportamento. No segundo dia, você vai fazer de novo. Aqui está o comportamento antigo e aqui está o novo. Mas ele vai ficar mais perto, você vai lembrar só depois, mas vai lembrar mais rápido. Quando chegar 21 dias, já vai estar aqui, ó, porque você vai lembrar já bem rapidinho. Quando passar um tempo, ele já vai substituir. Você vai, na hora que você achar que você vai fazer o comportamento daquele jeito que você fazia antes, você já vai lembrar de colocar o novo comportamento. Aí, ó, literalmente assim, ó. O antigo vai ficar dentro de uma caixinha e o novo comportamento vai ocupar o espaço. Significa que você vai esquecer de como você foi a vida inteira? Não, ele está ali dentro, sempre se convidando para sair. Sempre se convidando para aparecer de novo. Aí você fala, não, respira, agradece, fala, você vai ficar aí dentro, porque agora eu escolhi ser diferente. Fez sentido? Exatamente igual reclamação. Quando a pessoa é muito reclamona, ela escolhe parar de reclamar, é a mesma coisa. A reclamação sempre vai vir na sua boca, mas aí você fala, não, eu vou agradecer. Porque os hábitos, eles continuam, a rotina, a forma como você foi construída, ela continua aí para você lembrar de que o porquê que você escolheu ser diferente. Porque senão a gente esquece, entra na rotina de novo e cria maus hábitos novamente. Então, o antigo, ele sempre vai ficar encapsulado ali por trás do que a gente aprendeu de novo. Pode falar, Lilian. Ô, Ju, não, eu só ia dizer que depois que eu entrei no digital, eu mudei muito o comportamento também, tanto com pessoas de outra mentalidade e tanto em casa também, né? Com meu esposo, com o dia a dia, com o trabalho. Então, mudou muito o meu pensamento, né? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas vêm, né? Uhum. E agora tu falou bem, né? Tipo assim, a gente nunca esquece do comportamento de antes, né? Que às vezes a gente vai lá e quer brigar, a gente pensa, não, a gente mudou, né? Então a gente não pode mais passar por isso novamente. Então daí a gente volta a ser o que a gente é atual, né? Aí tudo fecha. E é muito bom, assim. Até o meu relacionamento, que eu sou casada, eu não tenho filhos, né? Mas eu sou casada, até isso, até o casamento mudou, sabe? Melhorou, ficou mais saudável. Então, é muito bom, assim, o comportamento ser bom, né? Não qualquer coisa já brigar, já se estressar, já... E a gratidão, né? O nome gratidão. Eu escrevo todos os dias no caderno, então mudou muito, 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 assim, meu total, né? Tanto relacionamento, família, trabalho, tudo. É muito, muito interessante essa parte. Uhum. Ela muda mesmo, porque assim, ó, em geral, nós somos educados para trabalhar. Nós não fomos educados culturalmente para pensar. O que é pensar, gente? É só respirar e pensar na forma como você vai agir. Porque quando a gente não pensa, a gente só vai assim, ó, atropelando, só vai fazendo. Então, o que é atropelar?
É o marido falar uma coisa que de repente não agradou e você já atropelar brigando, gritando, falando. Então, quando começa a pensar um pouco mais, a ter essa inteligência emocional, é simplesmente pensar nas respostas, pensar no comportamento, na forma como vai agir com os filhos. Então, ó, a Kelly já pensou ali, ela gerou uma clareza muito grande. Então, se eu mudar, as minhas filhas mudam. Se eu me acalmar, minhas filhas vão ficar mais calmas. É assim? Não, porque a sua filha que tem 9, 10 anos, ela já tem 10 anos nesse comportamento. Então, você vai precisar ser insistente, persistente na tua mudança para que isso se torne um reflexo nela. E é exatamente dessa forma. Ela sempre é exatamente dessa forma. Então, quando a gente aprende a pensar, se acalmar, tudo melhora ao nosso redor. E olha que interessante. Eu gosto muito dessa frase. Quando a gente muda, o mundo ao nosso redor muda. Mas ele muda porque a gente tem uma varinha mágica e vai lá e plim na cabeça da pessoa e ela muda junto? Não. O que muda é a reação delas ao nosso comportamento. Porque se você é reativa e briguenta, a pessoa vai brigar com você, vai ser reativa e briguenta. Mas se você acalma, não tem como a pessoa brigar. Aí o mundo ao redor muda. E isso é muito rápido com os filhos, tá? Se você se acalmar, se você conseguir dominar essas emoções, com seus filhos é o melhor laboratório de experiência que existe. Crianças aprendem por modelagem, aprendem muito rápido. Eu acho muito engraçado, eu falo muito sobre gratidão, muito, muito, muito. Aí, às vezes, eu dou uma pisada na bola, né, porque eu não sou perfeita, né, aí dou uma reclamadinha, oi, mãe, não é você que é a moça, a mulher da gratidão? O que você tá reclamando? Opa, vamos corrigir isso agora, gratidão, tá cancelada essa reclamação. Por quê? Porque a gente faz tanto que daí eles começam a devolver isso para mim. Por quê? Porque a gente pratica realmente isso dentro de casa. Então, é uma questão de autodomínio. Então, quando eles estão nervosos, que também eles têm essa identidade própria, aí fala, ó, respira, só respira, respira para se acalmar. Então, aí tem os gatilhos que eu vou usando neles para poder ensinar eles terem domínio sobre as emoções, porque eles também vão ter as emoções que são criadas dentro deles. Então, não vamos assumir toda a responsabilidade e culpa pelo comportamento dos nossos filhos, porque eles têm um mundo ali na cabeça deles. Mas é bem isso, se você tem calma, se você tem inteligência emocional e consegue dominar suas emoções, você vai conseguir ensinar seus filhos a dominarem. Senão cresce uma tumultueira de gente estressada dentro de casa e não dá certo. Então, meninas, essa questão do autodomínio, ela começa pela respiração. Respira. É 3 segundos para você sair dessa emoção e pensar o que você quer fazer. Antes de dar qualquer resposta, antes de ser reativa, antes do bater o levou, respira. Agradece pelo que você está sentindo e aí escolhe o que você quer sentir. Mas, Ju, é muito doido falar que eu vou agradecer pela raiva. Eu tô aqui com raiva, nervosa, estressada e falar para agradecer o que eu tô sentindo? Exatamente. Por quê? Porque quando você agradece, a sua mente entende que é para tirar o foco do ruim. É exatamente assim, ó. Quando a gente come uma comida, a gente não precisa falar que comeu arroz, e aí mastigou, o arroz vai entrar no nosso estômago. Você não precisa falar pro corpo que ele tem que digerir e mandar a vitamina para um lado, mandar o carboidrato para o outro e distribuir no corpo. Você não precisa falar isso, né? Seu corpo funciona sozinho, igual a Lilian tá tomando água. Você não precisa dizer pro corpo como que ele vai absorver essa água e distribuir no seu corpo para onde precisa. Quando a gente fala gratidão por essa raiva, gratidão por esse cansaço, gratidão por esse sentimento, gratidão por isso que eu estou vivendo hoje, a tua mente entende exatamente onde tem que colocar esse sentimento, para onde ela vai canalizar o ruim, como que ela vai transformar aquele sentimento que não é bom em gratidão. Mas simplesmente ela troca o foco e você muda o teu estado emocional de uma forma muito rápida. E isso é dominar a emoção. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu tenho certeza que isso vai transformar. Eu poderia falar para vocês assim, ai, respira 5 vezes.
Dá mais trabalho, gente. Não dá do que você falar gratidão por isso que eu tô sentindo. Dá muito mais trabalho. Então, a gratidão, ela ajuda você a mudar o estado emocional, a tirar o foco daquilo e pensar. Pensar. E respira. Vocês precisam aprender a respirar. Vou trazer dado científico aqui para vocês. Quando a gente pensa demais, a nossa mente está muito pensante, tem cabeça que pensa tanto que ela esquece de respirar. Aí está lá assim, tão tensa, tão tensa, tão tensa, que não respira. Quando você lembra, você faz assim, ai, tô tão cansado. Faz bem assim. Por quê? Porque quando você não respira, você não manda oxigênio suficiente para tua mente, para o teu cérebro. E ele entra como se fosse numa efeito cascata ou efeito dominó. Quando cai um dominó, vai caindo todos, né? Vai cair todo mundo, né? Cai um dominó, cai todo mundo. O que é o efeito dominó? Dentro da nossa mente. Quando a gente pensa demais, respira de menos, falta oxigênio, a nossa mente, nosso corpo não sabe pedir assim, respira. Sabe o que ele vai pedir? Comida. Qual é o tipo de comida? Doce, que dá energia rápido, porque tá faltando oxigênio. E aí a gente começa a entrar, as pessoas começam a entrar num estado de ansiedade, porque ela tá pensando demais, tá com excesso de informação, tá faltando oxigênio na cabeça, e o corpo fala, eu preciso de energia. Em vez dela respirar melhor, o que ela faz? Vai comer alguma coisa, ou gordurosa ou doce. E isso inflama. E aí vira um efeito dominó, mas que ele é cíclico e repetitivo. E a pessoa começa a fazer um monte de doença, um monte de coisa, não pensar direito, diminuir produtividade, procrastinar, ficar ruim do corpo, ficar com preguiça, não conseguir fazer as coisas. Então, a maior parte da população não usa a capacidade inteira do pulmão, porque as pessoas estão respirando só assim, ó. Quando a gente tem que respirar, estufando a barriga, ó. Soltando o abdômen. Não é nem respirar aqui, ó. Assim, é respirar estufando a barriga mesmo. Relaxa a barriga e respira. Porque aí teu pulmão enche até aqui embaixo na costela, nessa parte de baixo. Senão a gente fica respirando só bem superficialmente. Então, isso ajuda muito até melhorar o estado emocional. Ajuda a melhorar todo o sistema do corpo. Certo? Alguma pergunta? Não? Ó, hoje eu quero trazer isso para vocês, porque assim, ó, se vocês colocarem em prática isso que eu tô falando, muita coisa na vida de vocês muda. Não adianta eu querer trazer conhecimento demais, eu sempre falo isso, se vocês não colocarem em prática. Então, na semana passada, o exercício era, vai para frente do espelho e faz os comandos mentais. Eu sou linda, eu sou bonita, eu sou maravilhosa, para você começar a se ver numa identidade diferente. Essa semana a gente introduz mais um exercício, que é respirar e agradecer pelo que está sentindo. Certo? Ah, mas é curtinho, Ju, uma aula curta. Sim, porque é melhor uma aula curta com exercício que vocês vão pôr em prática e fazer diferença na vida do que muito conhecimento e não fazer nada com isso. Então, para cada hora que a gente estuda, a gente precisa colocar 20 de prática. Certo? Pode falar, Renata? Não? Então, para cada hora estudada, a gente precisa de 20 de prática. Qual a melhor forma de praticar isso que eu estou ensinando para vocês hoje? Ensinem seus filhos, ensinem as pessoas, respire, pratique, realmente pratique. O que é ensinar os outros? A nossa mente, ela ensina por modelagem. Então, quando você explica para uma pessoa o que você está fazendo, você amplifica em 95% seu aprendizado. Porque você está falando, você está ouvindo e você está vendo ao mesmo tempo. Então, você amplifica a forma como você aprende. E aí é muito legal, porque você vai ver a transformação. Daqui a um tempo a pessoa vem e fala para você, olha, lembra aquilo que você me falou? Me ajudou demais. Eu tenho feito, está muito bom. E aí você plantou uma sementinha no coração de uma pessoa que está florescendo e que está fazendo bem para a vida dela. Então, isso também é uma forma de prática. Ensinar é uma forma de prática.
Certo? Fez sentido para vocês? Tá bom, Renata? Do que a gente estender demais, fica bem dinâmico, a gente já faz o que precisa ser feito. Se as meninas tiverem dúvida, podem perguntar. Então, depois, não sei se a Lilian tem acesso à aula da semana passada, seria legal ela assistir também, quem não assistiu semana passada, porque aí é uma sequência, a gente está numa sequência de 5 aulas, para conseguir pegar as ferramentas bem práticas para desenvolver inteligência emocional. Se vocês pegarem isso que eu estou ensinando para vocês e colocarem em prática durante 6 meses na vida de vocês, vocês voam assim, de desenvolvimento, de transformação, sabe? Porque realmente isso faz diferença. Tá? A aula, eu subo ela pro YouTube, todas ficam lá. Verdade, perfeito. Ficam todas lá, daí, Lilian, as que você não pegou, só você ir lá no nosso canal e puxar lá para você assistir, tem todas lá, tá? Então, é tudo isso, Renata. Acho que por hoje estamos... Dúvidas, meninas? Querem fazer pergunta? Lilian, Kelly, Karine? Não, Kelly? No momento, não. Mas Não? eu tô amando, que nem ontem com a Angélica, né, Renata? Foi muito bom, né? Meu Deus, eu ainda falei pro meu esposo, meu Deus, a gente sai com outra mentalidade, com outra... É muito bom. Hoje eu fiz tudo rapidinho para não perder agora às 20 horas entrar junto. Que legal. Muito bom isso. Quem perdeu, perdeu. É por isso que eu falo para vocês. É porque, assim, as aulas, a Ju trabalha o meu eu. E a Angélica, ela trabalhou o financeiro, como você trabalha com essa parte. Então, a gente tem os dois lados. Vocês vão ter aulas que vai cuidar de vocês e aulas que vão contribuir para o trabalho de vocês. Muito bom. Então, por isso que eu falo que é importante, eu sempre estou lá marcando vocês, é importante vocês participarem das aulas, por isso. E a da Ju, a gente fez uma sequência justamente por isso, para não ficar muito extenso e para que vocês consigam realizar as atividades que ela vai passando, que a gente ainda tem mais 3 aulas, né, Ju? Mais 3. Uhum. Temos mais 3, então é uma sequência que ela dividiu para não ficar muito pesado o assunto tudo em um dia só. E principalmente, né, porque falar do financeiro, falar do eu, falar das emoções, falar da inteligência emocional, porque nós temos 12 áreas na nossa vida. Se uma estiver desequilibrada, a vida não flui. Sim. Nós precisamos fluir como um rio flui das águas. Então, imagina que o fluir das águas é o conhecimento. Agora, o que você faz com a água? Porque não adianta, senão você vai só, a água vai só passar, o conhecimento só vai passar por você. Mas o que você faz com essa água é a prática que se torna experiência, que se torna sabedoria dentro de você. Se uma área estiver desalinhada, não vai fluir como tem que fluir, porque um canto do rio vai ficar parado. E aí é onde muitas vezes o dinheiro chega, mas não fica, ou o dinheiro não chega, ou chega, mas fica e prospera, mas aí desestrutura casamento, aí dá ruim com um filho. Então, esse fluir todo é olhar para todas as áreas. E principalmente, eu sempre trago um princípio, um valor muito grande assim para as minhas alunas, que é: não faz as coisas pelo dinheiro. Faz pela transformação que você vai causar na sua vida e na vida das pessoas. Porque é muito pesado fazer pelo dinheiro. A energia do dinheiro, ela é muito leve, emocionalmente falando. Só que se a gente fizer pelo dinheiro, a gente vai pela força do braço, assim, ó. Mas se você vai pela transformação, você vai pelo poder do fluir das águas de Deus na tua vida. E aí você vai pelo poder feminino. Então fica leve a construção disso, a multiplicação. A mulher, ela tem um poder multiplicador muito grande de tudo que chega na mão dela. De tudo. Até da raiva, das coisas ruins. Vocês sabem disso, né? Então, vamos escolher multiplicar aquilo que é bom. E aí a gente começa com isso a partir das emoções. Se uma mulher carrega coisas boas, ela vai multiplicar só o que é bom. Mas João anda meio raivosa, não é para sentir culpa, não é para ficar preocupada, é só para você gerar consciência e trocar isso.
agradece pelo que você está sentindo, e vocês podem, gente, palavra tem tanto poder, que aí vocês podem verbalizar e falar assim, gratidão por essa raiva, eu escolho me sentir em paz. E você vai se sentir. Por quê? Porque palavra tem poder e tudo que você fala é um decreto para a tua vida. Se você falar eu não consigo, você não vai conseguir agora. Se você falar eu consigo, eu faço, você vai conseguir. As duas dão o mesmo trabalho. A diferença é que uma vai ajudar você na tua vida e a outra não vai ajudar. Simples assim. Né? Então, olhar para todas essas áreas da vida é fundamental. É lindo o projeto aqui, eu estou amando, é muito legal, está muito incrível. E, Ju, exercer essa frase gratidão muda tudo, né? Tudo, até o financeiro, assim. Depois que eu botei isso em prática, mudou tudo aqui em casa, sabe? Eu não falo por falar, eu falo de verdade mesmo que o que mudou, assim, em geral, minha família, o casamento, o trabalho, tudo. A gratidão. Olha, eu não sei como é que eu tô dentro desse grupo, tá? Eu acho que foi Deus, de tanto que eu penso, agradeço, tudo eu agradeço. Eu acho que eu entrei nesse grupo, eu nem sei da onde, como, sabe? Mas tá aqui. Uhum. É frequência, porque quando você escolhe agradecer, imagina assim, toda emoção carrega uma frequência e uma energia. Então, emoção é igual frequência, é igual energia. Se você está no medo, você não vai se conectar num grupo de mulheres que querem crescer. Se você está vibrando na gratidão e na coragem, você se conecta na mesma frequência. Vocês já ouviram falar do efeito singularidade? Não. Já assistiram o filme Interestelar? Também não. É um filme bem do espaço, assim. O que é a singularidade? Se for trocar em outra palavra, a singularidade é a presença. O que é a presença? Existe um tempo aqui, existe o futuro e existe o passado, ok? Então, imagina assim, aqui é agora, aqui é o futuro, aqui é o passado. A singularidade é quando você junta tudo num lugar só, que é o que de fato acontece. Imagina, o tempo presente, o aqui e agora, que é onde que nós precisamos estar o tempo todo, ele é o tempo de Deus, é a presença de Deus. Quando a gente ora e fala assim, Senhor, eu quero estar na sua presença. O que é presença? É o tempo aqui e agora. Deus não está no futuro, Deus não está no passado. Só que a nossa mente, ela tem uma tendência a ficar enganando. A gente se perde nos pensamentos, pensando o que vai acontecer no futuro, e se perde nos pensamentos do que poderia ter acontecido no passado. É ou não é? Agora eu vou falar uma coisa para vocês poderosíssima sobre a gratidão. Se você pegar e falar assim, tá bom, gratidão pelo que vai acontecer no futuro, mas eu quero estar aqui. Gratidão por esse momento. Você sai de lá e vem para cá. Aí você fala, tá bom, gratidão pelo que aconteceu no meu passado. Eu escolho estar aqui, agora. É o efeito singularidade, o efeito presença, porque neste momento nós temos a capacidade de sentir um sentimento que nós sentimos 10 anos atrás, não tem? Lembra da história lá do passado? Você vai sentir exatamente no teu corpo o que você sentiu naquele dia. Agora. Então, quando você pensa assim, eu quero fazer parte de um grupo, gratidão, porque agora eu estou crescendo, gratidão, porque agora eu estou me desenvolvendo, gratidão, agora eu quero me conectar com mulheres que estão com a mesma linha de pensamento que eu e até maiores do que eu, porque eu quero me conectar com gente que está para frente, porque eu quero ir para frente também. É agora, as coisas vêm no teu colo, porque você está falando e você está pedindo. Exato. Só que a gente tem que falar com convicção. Falar, é isso que eu quero. Por quê? Da mesma forma que você cria e pensa, o pensamento sabotador vem rapidinho, fala, não vai dar certo. Aí você fala, gratidão por esse pensamento que não vai dar certo, mas vai dar sim, eu acredito. Então, toda hora você precisa ir trocando o pensamento. Isso é autogerenciamento também. Porque a gente não está falando só sobre emoção, sobre o que a gente sente, que é um primeiro pilar. Eu estou aprofundando um pouquinho. Mas a gente domina as nossas emoções, dominando os nossos pensamentos também. Por quê? Porque aquele dia que você tá felizona, tudo, que legal, hoje o dia foi incrível. Terminei de limpar a casa, derrama e quebra um negócio lá e suja tudo o chão. Aí você fala, poxa, mas estava tudo tão bom.
porque vem um pensamento intrusivo. Então, você tem que pensar que aquele pensamento não pode estragar teu dia, porque estava tudo bom, vai continuar bom. Então, agradecer pelo que é bom também é muito importante. Pode falar, Kelly. Então, sobre agradecer pela parte ruim também, quer dizer, pelo sentimento ruim que vem, eu não sabia, né? Tô aprendendo agora. E o exercício que você passou, eu não consegui fazer. Porque, para mim, aquele pensamento sabotador de eu estar falando ali, você é linda, você é maravilhosa, eu não consegui falar. Eu olhei no espelho todos os dias, mas eu não consegui falar. Então, agora eu acho que eu vou, assim, agradecer por não conseguir e me forçar a falar, né? Exatamente, porque você só... Estou nesse lugar, assim, de resistência, né? Uhum. Aí é onde você tem domínio. Olha que interessante. Você já está decretando que você vai ter domínio sobre suas emoções. Você falou, eu vou falar. Eu vou agradecer porque eu não consigo e eu vou falar. Olha o poder da tua palavra. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Que você está determinando. Então, é assim que a gente vence a barreira da nossa mente. Onde estão todas as nossas limitações? Aqui, ó. Na nossa mente. Aí você vai e faz. Você vai e faz. É muito legal, porque conforme assim, a gente vai aumentando o nível de consciência, vai se conhecendo mais, chega um ponto que eu sou muito conectada com Deus, tá? Eu gosto de fazer oração de joelho, eu sou muito, muito, muito conectada com Deus. E aí teve situações assim que eu já vivi na minha vida, que eu tava orando, conversando com Deus, e eu falava assim, Senhor, a minha mente está dizendo para fazer uma coisa, mas eu sei que eu não devo fazer. Sabe quando você tem aquela guerra interna, assim, da tua cabeça, que fala assim, a minha mente está dizendo para fazer isso, mas eu sei que eu não devo, então me dá força para eu conseguir sustentar essa decisão que eu tomei na minha vida. Então, fica tão ampliada a percepção da nossa mente que você consegue ver o que a mente está querendo te enganar, o ego está querendo trazer para enganar, e o que a sua mente consciente sabe que precisa ser feito. Então, eu chamo do impostor. A gente tem um impostor, que é o ego na nossa mente, que ele vai dizer, não faz no espelho não, isso não vai funcionar. Você não consegue mesmo? Aí você tem que vencer esse impostor, falar, não, mas eu vou testar, eu vou fazer. Eu não sei se eu já contei para vocês que eu sou paraquedista, né? Eu salto com paraquedas de avião. E aí, lá em cima, quando tá lá em cima no avião, não dá para pensar. Se você deixar o medo fazer isso aqui, ó, você não pula do avião. Então, é muito rápido. Lá aprendi muita coisa, assim, tipo, nem pensa, só se joga. 10 mil pés de altura. Então, é uma coisa, assim, que deu um boom na minha cabeça, assim, um estalo, assim, tipo, a gente não pode dar brecha para o medo. Mas para vencer ele, você tem que enfrentar ele primeiro. Você tem que fazer. E eu vou te falar uma coisa, Kelly, é tão incrível que essa resistência que você tem de olhar no espelho e falar é exatamente igual à resistência que a mente cria para não saltar do avião. Parece uma loucura, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque a percepção de morte, ela não está no corpo. Ela está no ego, que cada vez que você faz uma coisa e vence ele morre naquele lugar. Olha que loucura que é isso, não é uma loucura pensar nisso? Cada medo que você vence, você mata uma parte do ego que te sabota e faz a sua vida não acontecer. Que te mantém presa no mesmo lugar. Então, é a mesma analogia. Para a mente é do mesmo tamanho você ter coragem de entrar num rio gelado que você não sabe onde você vai pisar, ou numa banheira de gelo, ou saltar do paraquedas, saltar do avião. É a mesma coisa. Eu fiz uma imersão, coloquei as meninas tudo dentro de uma banheira de gelo. Todo mundo entrou. É o mesmo tamanho do medo. Vou falar para vocês, entrar na banheira de gelo ou saltar do avião é a mesma coisa. Ou olhar no espelho e falar. É a mesma resistência quebrada. É o mesmo tamanho em todas as cabeças. Só que a nossa mente cria uma ilusão. Nossa, saltar do avião. É o mesmo tamanho. Olhar no espelho. Mesma coisa.
Então, é só fazer. Só fazer. Medo só se desbloqueia fazendo. Não, eu posso fazer o desbloqueio que eu quiser com vocês aqui, ó. É a ação. Ação. O conhecimento, ele vai fluir. Mas é a ação que vai gerar sabedoria e experiência. Tá? Mais alguma pergunta? É legal, né? Porque a hora que vocês começam a fazer perguntas, a gente começa a aprofundar no tema e falar mais coisas. Quer falar, Kelly? Não, só que na hora que ela falou da imersão, eu vi lá no Insta. Você viu lá? Eu vi. Uhum. Foi bem legal. Lá na imersão também, eu coloquei elas para fazer uma caminhada sem conversar. Por quê? Fazer uma caminhada foi uma caminhada de 10 quilômetros, então ia até uma extremidade da praia e voltava. E aí o objetivo era silencia a mente, não fala para poder ouvir a quantidade de pensamento e barulho que tem na cabeça. E elas foram caminhando sem conversar e voltaram. Aí na ida foi para esvaziar a cabeça, 5 quilômetros. Na volta foi para conversar com Deus. É desafiador, né, Ju? É. Porque eu sou bem faladeira quando eu saio, meu Deus, mas Uhum. é a mentalidade, né? É a mente da gente. Sim, porque essa disciplina de conseguir silenciar, toda hora tem barulho. Ou tem televisão, ou tem rádio, ou tem som ligado, ou tem estímulo o tempo todo. Então, a hora que você quer silenciar, você põe uma música, mas a música não é silêncio. E aí o barulho que tá na tua cabeça que você nem tá ouvindo? Nós fazemos 70 mil pensamentos por dia. O que é 70 mil pensamentos? Desses 70 mil pensamentos, 30% são tomadas de decisão. Então, você escolhe a roupa, você come, você toma banho, você anda, você sai, você olha, você fala, sem pensar em praticamente nada do que você está fazendo, só movida assim, ó. Sabe o rio fluindo? Sem usar aquela água para nada. Só está fluindo, só está indo. Então, precisa começar a usar. O que é começar a usar a água, o fluir? É colocar em prática, é pensar, é observar o que você está fazendo. Então, esse é o fluir. Por isso que eu falo, pratica, ó, respira, agradece, se observa. Para você conseguir dominar as emoções e gerenciar, você vai precisar se observar, entender em que momentos que você se perde. Perde o controle emocional. Ou se está o tempo todo sem controle. Né? Que isso é possível também. Exato. O silenciar eu não consigo. Nem eu. Eu tenho um barulho interno aqui, ele não fica silencioso. Isso é uma coisa que eu não consigo. Eu tento. Porque aí o que eu faço? Eu deito na rede aqui no quintal de casa, boto o celular do lado ali, sem ligar, eu não consigo. Eu me sinto com aquele barulho interno, eu não consigo silenciar. A melhor forma de começar a fazer isso tem um exercício de respiração mesmo, aí é necessário para começar a silenciar a mente, que é, você faz um exercício de respiração assim, ó. Respira, solta o ar. Só que aí o foco vai ser, você fica imaginando o ar entrar, imaginando o ar sair. Quando você faz esse exercício, imagina o ar entrar. Aí eu gosto muito assim, ó. Vamos fazer aqui agora para vocês verem. Imagina que no ar, cada partícula de oxigênio que tem no ar fosse um monte de, sabe, purpurina brilhando? Vocês conseguem imaginar que tem um monte de purpurina dourada, colorida, pode ser prata, a cor que você quiser. Então, quando você respira, esse ar tá todo brilhante. Então, ele entra no seu pulmão, colore todo o seu pulmão e aí você solta. Vai ser aquele ventinho de purpurina, assim. Conseguiram imaginar? Quando você coloca o foco nisso, a sua mente para de pensar. Porque você está totalmente focada, não dá para pensar e fazer isso ao mesmo tempo. E aí você vai, Renata, praticando isso. 1, 2, 3, 4. Eu vou tentar fazer isso. Vou ensinar uma coisa, um princípio de PNL. O que é PNL? Programação Neurolinguística.
nós mudamos muito a nossa mente quando a gente muda a forma como nós comunicamos. Olha que interessante. Vocês, quando eu ensino sobre gratidão, vocês estão aprendendo a gerenciar as suas emoções, mas ao mesmo tempo vocês estão renovando a sua comunicação, porque vocês estão disciplinando a sua mente de forma indireta a falar gratidão. Vocês estão ensinando a tua mente a falar mais sobre coisas boas e pensar coisas boas do que só as ruins. E aí, dentro desse princípio de programação neurolinguística, existem palavras que a gente fala que elas detonam com a nossa vida. Que, por exemplo, eu preciso. A palavra preciso, ela pressupõe sempre uma necessidade que nunca vai ser atendida. Então, você troca o preciso por eu faço, eu quero, eu conquisto, certo? A palavra tentar, ela é uma pressuposição. O que é uma pressuposição? É algo que está para acontecer. É como se a mente supõe algo. Então, a palavra tentar, vocês precisam eliminar essa palavra do vocabulário de vocês. Por quê? Quando você diz eu tento, você está dizendo para sua mente, acontece só na minha cabeça, no real, não. Então, quando você tem alguém que você está conversando, aí você fala assim, eu vou tentar ir na aula de hoje. Você sabe que a pessoa não vai. Vai lá em casa amanhã, eu vou tentar. Ela já está dizendo, eu não vou. Aí, por exemplo, a Kelly diz, eu vou tentar, Ju, não me disciplinar aqui. O que acontece? O tentar, ele acontece, só que ele acontece o começo, meio e fim, na nossa cabeça, ele não tem ação. Então, ele fica só a água passando, só fluindo, conhecimento, mas não tem ação. Então, troca, Renata, o tentar por estou fazendo. Eu consigo. Estou aprendendo. E, gente, elimina da mente de vocês o eu não consigo, porque toda vez que vocês dizem não, eu não consigo, vocês estão reforçando para a tua mente o não conseguir. Então, fala, eu consigo, eu aprendo rápido, eu consigo, eu faço tudo. Eu aprendo tudo muito rápido. Nossa, eu consigo. Porque, gente, a cabeça é muito poderosa. Se vocês ajustarem, fizerem esses ajustes de comunicação, nossa, não tem o que vocês não vão aprender. Eu tenho alunas que já tiraram medicamento psiquiátrico, gente, só fazendo isso. Vocês não têm ideia de como é poderoso ajustar a nossa comunicação, porque tudo que a gente fala para nossa mente acontece. Eu já vi a vozinha do meu filho falar, de tanto ela repetir que ela estava sem memória, por brincadeira ela desenvolveu Alzheimer. Porque a nossa mente acredita em tudo que a gente fala para ela. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa comunicação, porque às vezes você está patinando, querendo conquistar algo, mas a tua comunicação está dizendo o contrário. Você age, faz, trabalha, mas a tua mente está te sabotando. A tua comunicação está te sabotando. Eu tenho aqui, hoje eu estou dando aula para vocês no meu quarto, e eu tenho aqui na parede, na frente, quando eu acordo, tá aqui na frente. Meu modelo mental, porque quando eu estou testando coisas novas, eu coloco aqui. Pense em construir só o que é bom. Aí tá do lado. A minha mente só pensa em construir coisas boas. Ou seja, todo dia eu leio esse comando porque eu quero condicionar mais ainda a minha mente para pensar só coisas boas. Então, é isso. Então, eu vou testar isso aqui 6 meses, ele vai ficar aqui 6 meses, até construir habilidade. Eu sou bem doida nesse sentido. Tipo, pego uma coisa para testar nova, 6 meses testando, até dar certo. Deu certo, eu vou ensinar. Não deu, parto para outra situação. Então, tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, eu realmente aplico na minha vida. E é validado, porque muita gente já fez e já transformou a vida. Então, só faz, sabe? Pega um negócio e faz até sentir o resultado. Deu certo? Beleza. Não deu? Testa outro. É assim que a gente aprende. A gente não aprendeu a andar dando um passo de cada vez, né? Sim. Quando a gente fala assim, não é o meu momento, é a mesma coisa de estar sendo negativa ou não? Depende muito, porque daí Porque eu tenho essa mania de falar. Tá, mas aí é uma mania para tudo? Não. Para uma determinada situação, é falar em público, por exemplo. Uhum. Palestrar.
eu falo, não é o meu momento. Hum. Porque E eu tinha aí? mania de falar, eu não consigo. Aham. Aí eu comecei a falar que não era o meu momento, que ainda não é o meu momento de palestrar. Porque eu tenho a dificuldade de falar em público, né? Olha, eu já sou assim, ó. Vou te falar como mentora mesmo. Todas as minhas alunas fazem comando mental de eu me comunico muito bem, eu me expresso com facilidade, eu sou uma grande palestrante. Por quê? Porque não significa que você vai ser agora, mas significa que você já está implantando isso na tua mente, criando trilha neural para isso. Então, assim, eu sou uma grande empresária, eu sou uma grande treinadora, eu sou uma grande conselheira, sabe? Por quê? Porque primeiro eu falo, eu crio a trilha neural para a situação chegar até mim. Ó, o que a Lilian falou, não sei nem como eu tô aqui nesse grupo. Nem eu sei, porque foi a Max que me achou aqui para eu vir palestrar aqui para vocês. Entende a frequência, a questão da singularidade, que quando você está na frequência da pessoa, a pessoa te encontra? Só que um dia eu precisei falar que eu era uma grande palestrante. Eu falava, eu sou uma grande palestrante. Eu sou uma grande treinadora. Ou seja, primeiro eu torno na minha mente para eu atrair isso e as coisas acontecerem. Porque para mim, gente, não tem diferença. Eu estar aqui, eu estar com 1.000 pessoas, eu estar com 80, eu estar num palco presencial, a minha entrega é a mesma. O tamanho da minha entrega é a mesma, porque vocês, não existe diferença de pessoa. Vocês são minhas irmãs em Deus, é o mesmo tamanho, é o mesmo lugar, nós somos iguais. Então eu vou transbordar na vida de vocês do jeitinho que Deus está pedindo. Entende? Então, assim, aí a gente chega nesse lugar, Renata. Porque eu falei, eu repeti isso muitas vezes, eu faço comando mental até hoje. Eu nunca vou parar. Eles só vão transformando, eles só vão mudando. Sabe por que que a gente tem que fazer comando mental a vida inteira? Lembra que eu fiz isso aqui, ó? E que lá dentro da caixinha tal que a gente já foi? Se você não nutrir tua mente todo dia com comando mental sobre a tua identidade que você quer se fortalecer, nós somos engolidas pelo mundo de novo das coisas ruins. Então, a história da gente vigiar, orar e vigiar. O que que é orar? É falar o que a gente quer. E vigiar é estar em presença. Hoje, aqui agora, eu quero viver o hoje, eu vou fazer o melhor hoje, eu vou viver hoje. Se Deus falar assim, ó, você vai hoje, eu vou feliz e grata, com tudo cumprido, fiz o meu melhor que eu podia. Eu sou meio doida. Tô brincando com vocês. Mas é verdade, porque daí é um dia cumprido com excelência. Se nós pensarmos, nós só temos o hoje, o ontem já foi, amanhã não existe. Então vamos fazer o melhor hoje, vamos reclamar menos hoje, vamos agradecer, vamos estar no melhor estado emocional, vamos dormir em paz, vamos dormir sem mágoa, vamos perdoar todo mundo. Faz parte do gerenciamento das emoções do autodomínio, você também tem a capacidade de perdoar as pessoas. Porque você fala, eu não vou carregar mais raiva, mas aí você tem raiva do próximo e fica carregando mágoa e peso. Então, a gente está falando sobre inteligência emocional e tudo isso vem junto. A gente vai falar sobre essa questão do perdão ali nas relações interpessoais. Então, é um campo, assim, ó, gigantesco de coisas para a gente falar. E a comunicação, ela manda muito, 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 muito. Ó, se você fala assim, hoje eu não vou dormir bem, você não vai dormir bem. Se você fala, mas eu vou deitar e vou dormir, amanhã eu vou acordar cheia de energia. Você acorda? Tudo isso faz parte do domínio próprio. Autodomínio, porque você está escolhendo e determinando o que você quer sentir. Eu vou determinar como eu vou dormir. Eu vou dormir muito bem. Como eu vou me sentir amanhã? Independente do que aconteça, eu vou estar plena, em paz. E aí, quando a gente fala isso, só vem um turbilhão de coisa para resolver, né? Vou continuar em paz. Do mesmo jeito. Então, isso é domínio emocional. Aí a molecada grita e faz bagunça, vou continuar em paz. Né? É isso, é determinar o que você quer e ser insana naquilo. É isso até o fim. Vocês têm mais alguma pergunta?
Para mim foi ótimo. Que bom, Também, uma entrega maravilhosa. que bom, gratidão. Meninas, ô Deise, consegue abrir a câmera? Você Então, e a eu queria Duda, ver só para a todo gente mundo, fazer uma né? foto? Mas Só uma fotinha, nossa. cadê a Maria? Cadê Maria? Falta a Duda. Aê! Meu! 1, 2, 3 e... Vocês são muito lindas. Por que que ela não aparece, né? É, ó, lindas, lindas. Deise está fechada, que ela está lá nos relatórios. Entendi, tá bom. Meninas, um beijo no coração. Gratidão por hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta. Até a Beijo, próxima, Ju. obrigada. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Beijo. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Beijo. Boa noite. Beijo, tchau, Beijo, meninas. boa noite, Deus abençoe. Amém.